Bom, pessoal, Prefeitura de Picuí, Paraíba, 2023. Essa prova aqui foi para técnico de enfermagem e a banca foi CPCom. Antes de começar a correção de prova, comentário de prova, peço para que vocês se inscrevam no canal, tá? Que é importante. Eu vejo que tem muita gente que assiste as provas e acaba esquecendo de se inscrever no canal, de dar o like. Então faz logo no começo que você não vai perder tempo. Então vamos lá, primeira questão. A hemorragia pós-parto é a maior causa mundial de morte materna e de histerectomia periparto. As estratégias para diagnosticar e estimar a perda volêmica incluem as estimativas visual, a pesagem de compressas e os dispositivos coletores. Os dispositivos coletores e os parâmetros clínicos, incluindo o índice de choque. Sobre o índice de choque, assinar a alternativa correta. Então, o que seria isso? Como é que é visto isso? E esse caso aqui seria o choque hipovolêmico, né? A perda ali de sangue e volume. Aí tem aqui. Seu cálculo é efetuado pela divisão da pressão arterial diastólica pela frequência cardíaca. Seu cálculo é efetuado pela divisão da frequência cardíaca pela pressão diastólica. Seu cálculo é efetuado pela divisão da frequência cardíaca pela pressão sistólica. Parece correto. O índice de choque é o método clínico de escolha na estimativa de perda sanguínea, porém não constitui bom parâmetro. Não, né? O índice de choque é um adjuvante na estimativa de perda volêmica e um marcador tardio. Tardio não. Já faço ele ali para evitar um choque volêmico, né? Então a letra C aqui seria mais correta. Seu cálculo é efetuado pela divisão da frequência cardíaca pela pressão arterial sistólica. Letra C é o nosso gabarito. Próxima questão. No Brasil, a asfixia perinatal é a terceira causa básica de óbito de crianças abaixo de 5 anos, atrás apenas da prematuridade e anomalias congênitas. De acordo com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria, bem atualizada, né, 2022, sobre a reanimação do recém-nascido acima de 34 semanas, em sala de parto, a alternativa correta. Então, como seria feito isso aí, né? No RN, que não está com boa vitalidade ao nascer, sugere-se fazer o estímulo tátil no dorso de modo vigoroso por 5 vezes para ajudar a iniciação à respiração antes do clampeamento imediato do portão. A ventilação pulmonar é o procedimento mais importante e efetivo na reanimação do RN ao nascimento. Vou marcar isso aqui. A frequência respiratória é o principal determinante para indicar as diversas manobras de reanimação. E a avaliação da respiração é feita por meio de observação da expansão torácica ou da presença de choro. Considera-se adequada a frequência cardíaca acima de 120 nos primeiros minutos após o nascimento. A bradicardia é definida abaixo de 120. A segunda leitura do confiável da saturação demora cerca de 1 a 2 minutos após o nascimento. Desde que haja débito cardíaco suficiente com perfusão periférica, recomenda-se que o valor de saturação alvo até 5 minutos após o nascimento seja 85,95. Beleza. Aqui ele fala uma coisa importante que pode confundir, né, vocês aí na hora da prova. Para o recém-nascido, a respiração pulmonar é um procedimento mais importante ali na hora e efetivo na hora da reanimação do RN, tá? Então, letra B seria o nosso gabarito. Por que eu falo que pode confundir? Você pode confundir na questão, principalmente dos primeiros socorros ali do adulto até, né, que a gente fala que sempre a compressão cardíaca é a mais importante. Se não tiver como fazer uma via de ventilação, você vai induzir primeiro a questão da compressão cardíaca. Então, você pode confundir isso. Mas, no recém-nascido, a ventilação pulmonar é o procedimento mais importante, tá? Então, letra B seria nosso gabarito. Próxima questão. Considerando a instrução normativa que institui o calendário nacional da vacinação 2023, assinala a alternativa correta. A vacina de hepatite A deve ser administrada aos 12 meses. A vacina BCG deve ser administrada o mais precocemente possível, logo após o nascimento, de preferência na maternidade. E crianças vacinadas na faixa etária preconizada que não apresentam cicatriz vacinal necessitam ser revacinadas. A vacina pneumo 10 deve ser administrada em 2 doses e aos 3 e 5 meses de idade, com intervalo de 60 dias entre doses, no mínimo de 30 dias.
A vacina tríplice bacteriana protege contra sarampo, cachumba e rubéola. A difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, infecções a hemófilos influenza B constituem doenças imunopreveníveis pela vacina beta. Certo, né? Difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, influenza B. E tá correto, né? Tá certinho. Então, letra E seria o nosso gabarito. Próxima questão. A pressão arterial é utilizada como base para o diagnóstico de doenças de hipertensão arterial sistêmica. E a sua aferição está inserida no cotidiano dos serviços de saúde por técnico de enfermagem. De acordo com a diretriz brasileira de hipertensão, sobre a técnica de aferição de PA, a alternativa correta. Então ele quer a correta sobre a aferição de pressão arterial. Deve-se deixar o paciente em repouso 3 a 5 minutos, em ambiente calmo, e proceder à aferição enquanto conversa com o paciente. Enquanto conversa com o paciente, a pressão arterial deve ser medida nos 2 braços na primeira visita, de preferência simultaneamente, para detectar possíveis diferenças entre os braços. Use o braço com maior valor de referência. Deve ser realizadas 3 medidas de pressão arterial com intervalo de 1 a 2 minutos. Isso aqui quase não é feito, mas é correto. Vamos ler as outras. Certificar-se que o paciente está com a bexiga vazia, não praticou exercício físico, não ingeriu bebidas alcoólicas, café ou fumou nos últimos 2 dias. O fumante, então, vai chegar lá tremendo. O paciente deve estar sentado com pernas descruzadas, pés apoiados no chão, dorso reencostado na cadeira e relaxado. O braço deve estar na altura do quadril, apoiado com a palma da mão voltada para baixo, e as roupas não devem garrotear o membro. O braço deve estar na altura do quadril, a palma da mão voltada para baixo. Selecione um manguito de tamanho adequado ao braço. O manguito deve ser colocado com folga de 2 a 3 centímetros acima da fossa cubital, centralizando-se sobre a artéria braquial. Aqui, como eu já falei, né, a mais correta seria a letra B. A pressão arterial deve ser medida nos 2 braços, na primeira visita, preferência simultaneamente. Essa parte simultaneamente aqui é que pode gerar dúvida, né? Para detectar possíveis diferenças entre os braços. Use o braço com maior valor de referência. Então, você vai aferir a pressão arterial nos 2 braços. Um braço, a pressão é um pouquinho mais alta. Você vai fazer, sempre vai aferir ali naquele braço daquele paciente, tá? Então, se for num PSF, vai pegar a primeira visita dele, 2 braços. O braço de maior referência, você vai ficar sempre ali, né? Realizando as medidas naquele braço. Aí ele fala aqui também uma coisa que pode confundir. Quem não conhece, né? Deve ser realizada 3 medidas de pressão arterial com intervalo de 1 a 2 minutos. Que é pouco feito. Porque às vezes o paciente chega no posto que for, faz a aferição. A primeira aferição, sei lá, parece uma pressão arterial alta. Não é feito mais outras aferições. Então, o certo é você fazer 3 aferições no mesmo período, né? No mesmo dia que ele for lá. E mesmo assim, não quer dizer que aquelas 3 aferições, se ele tiver com a pressão alta, não quer dizer também que ele é hipertenso. Ele está com a pressão alta apenas. Ele vai vir, vai fazer uma investigação maior, vai vir em vários dias e feito ali uma triagem nele para aí sim verificar se ele tem uma hipertensão ou não. Então, letra B aqui seria o nosso gabarito. Próxima questão. A hipoglicemia é a complicação aguda mais frequente em indivíduos com diabetes mellitus tipo 1 e pode ocorrer também no diabetes mellitus tipo 2, sobretudo em pacientes tratados com insulina. Ademais, de acordo com Junks, a pessoa com diabetes mellitus possui maior probabilidade de necessidade de uma intervenção cirúrgica em algum momento de sua vida, comparado ao restante da população. Estando o nível de glicose no sangue muito baixo no período pós-operatório de pessoas com diabetes mellitus, quais sintomas o paciente pode apresentar? Então, nível baixo, muito baixo. Quais sintomas? A. Inapetência, seria ali vontade, né? Vontade de comer. Sudorese e tremor. Hipervigilância, febre e sudorese. Bradicardia, tontura e confusão mental.
confusão mental, tremores, confusão mental, beleza? Tremores e palpitação. Hálito cetônico, bradicardia, febre. Nada a ver. Febre aqui também, ó. Tem muito a ver. A que seria mais correta seria a letra D, tá? Confusão mental, tremores e palpitação. Então, letra D é o nosso gabarito. Próxima questão. Para prevenir a transmissão de micro-organismos pelas mãos, 3 elementos são essenciais para essa prática. Agente tópico com eficácia antimicrobiana, procedimento adequado a utilizar, com técnica adequada e no tempo preconizado. E adesão regular ao seu uso, nos momentos indicados. No que diz respeito à prática de higienização das mãos, assinala a alternativa correta. Aí ele fala aqui, higienização das mãos deve ser feita com preparação alcoólica, sob forma de gel ou líquida, sempre que estas estiverem visivelmente sujas. Sempre que ela estiver visivelmente suja, eu faço essa higienização com álcool. A higienização das mãos dos profissionais de saúde deve ser realizada com sabonete comum, evitando-se as preparações alcoólicas. O secador elétrico, apesar de pouco presente no serviço de saúde, constitui o equipamento mais indicado. Não? Só há necessidade de higienizar as mãos dos profissionais que trabalham em serviço de saúde. E mantém. Não. A higienização com sabonete comum, sem associação antisséptica, é suficiente para os contatos sociais em geral. Beleza. E para a maioria das atividades práticas no serviço de saúde. Higienização com sabonete comum, sem associação de antisséptico. Sim, ele é suficiente para o contato social, geral, e para a maioria das atividades práticas do serviço de saúde também. Então, letra E seria correta. Nosso gabarito, letra E, próxima questão. João, técnico de enfermagem, ao atender um jovem de 21 anos, não portador de doença crônica na unidade básica de saúde, avalie seus sinais vitais e observe a frequência respiratória 17. Pressão arterial 135/85. Temperatura 37,5. Frequência cardíaca 120. E saturação de 88%. Com base nesses dados, analise as afirmativas seguintes. Enfim, tem aqui as afirmativas, né? Vamos lá. O paciente encontra-se eupneico. A pressão arterial apresenta valores de pré-hipertensão. De acordo com o manual, sim, né? A temperatura axilar indica um estado febril moderado. Sim? Febril moderado. Não, né? A temperatura está normal. A frequência cardíaca está acima do limite normal para um adulto saudável em repouso. Seria até 100 ali, né? Correto. A segunda leitura de saturação de O2 do paciente em questão deve ser imediatamente notificada ao enfermeiro. Porque essa correto também, porque a saturação dele está baixa, né? 88%. Então seria só essa 3 aqui que está errada. Então seria 1, 2, 4 e 5. Letra C, então, é o nosso gabarito. Próxima questão. É um serviço de saúde aberto e comunitário do Sistema Único de Saúde, capacitado para realizar prioritariamente o atendimento de pacientes com transtornos mentais severos e persistentes em área territorial em regime intensivo, semi-intensivo e não intensivo. São classificados conforme os tipos de atendimento de clientela e características populacionais de um município. A sua característica principal é buscar integrar os sujeitos a um ambiente social e cultural concreto, designado como seu território, entre aspas, no contexto da rede de atenção psicossocial, qual este serviço. Então ele coloca aqui, Centro de Convivência e Cultura, Serviço de Residência Terapêutico, Hospital Psiquiátrico, Centro de Atenção Psicossocial e Unidade de Acolhimento. Então isso aqui que ele está falando sobre intensivo, semi-intensivo, não intensivo, de acordo com o porte da clientela, com as características populacionais, ele está ligando aqui diretamente aos CAPs. O CAP seria a letra D, nosso gabarito. Próxima questão. O técnico de enfermagem exerce atividades em nível médio, considerando a Lei 7.498, 86, que dispõe sobre a regulamentação do exercício de enfermagem e dá outras providências. Analisa as afirmativas a seguir e abordam atividades de enfermagem. Ele coloca, né, as atividades, cabe ao técnico de enfermagem, as atividades descritas nos itens. Então, o que seria que o técnico de enfermagem faz, de acordo com a lei? Participação na programação da assistência de enfermagem.
Correto. Execução de ações assistenciais de enfermagem, exceto, isso é importante, as prerrogativas do enfermeiro, correto. Participação na orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar. Participação na orientação e supervisão? Correto. Participação enquanto equipe de saúde, correto. Realização de cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. Esse aqui que não está correto. Então seria 1, 2, 3, 4. Correto. 1, 2, 3, 4. Apenas letra D. Nosso gabarito, essa última aqui sempre cai para confundir, tá? Lá no texto ele fala também sobre os cuidados sob supervisão. Aí beleza. Mas esse aqui, cuidados diretos, pacientes graves, não. Então letra D, nosso gabarito, próxima questão. O catéter venoso periférico é um recurso material indispensável no contexto hospitalar. Utilizado na administração de fluidos, nutrientes, medicamentos, hemoderivados e também na coleta de sangue para exames. A sua utilização não está isenta de risco de complicações com impacto sobre a segurança e o bem-estar do doente. O que diz respeito ao catéter venoso periférico, analise a afirmativa correta. Então, fica correto. Deve selecionar o catéter venoso periférico de maior calibre. Por favor, né? A descontaminação dos garrotes não constitui parte do protocolo. Não constitui? Vai usar o garrote ali sem limpar. Recomenda-se a utilização de adesivo de cor castanha durante o uso do catéter venoso periférico. As tiras de fita adesiva para fixar o catéter venoso periférico devem ser previamente cortadas e afixadas na bandeja. A felibite é uma das complicações mais frequentes associadas ao catéter venoso periférico, e sua manifestação pode se desenvolver em até 48 horas após a alta hospitalar. Beleza. Letra E, então, parece correta. Essa letra D aqui, ela pode gerar uma dúvida, porque geralmente é o que é feito, né? Mas a correta seria a letra E. A felibite é uma das complicações mais frequentes associadas ao catéter venoso periférico, e sua manifestação pode se desenvolver em até 48 horas após a alta hospitalar. Próxima questão. Considerando os conhecimentos necessários à equipe de enfermagem comprometida com a qualidade assistencial do centro cirúrgico, assinale a alternativa correta. Os produtos para a saúde semicríticos devem no mínimo sofrer desinfecção de nível intermediário. Semicríticos, nível intermediário. Isso é correto. Produtos para a saúde críticos são os que entram em contato com a pele não íntegra ou mucosas íntegras colonizadas. Os críticos são os que entram em contato com pele não íntegra e mucosa não. Produtos para a saúde semicríticos são aqueles que entram em contato com a pele íntegra ou não entram em contato direto com não. O uso de propé é obrigatório no centro cirúrgico, pois interfere na prevenção de infecção do sítio cirúrgico. O uso de touca não está indicado, não. Então, o mais correto aqui seria: os produtos para a saúde semicríticos devem no mínimo sofrer desinfecção de nível intermediário. Próxima questão. Gabarito letra A, próxima questão. O suicídio é uma grande questão de saúde pública em todos os países. No que diz respeito a esta importante temática, assinale a alternativa correta. As pessoas que ameaçam se matar não farão isso. Querem apenas chamar a atenção. Todo mundo fala. O suicídio é uma decisão individual, já que cada um tem pleno direito de exercitar o seu livre-arbítrio. É possível prevenir o suicídio desde que, entre outras medidas, os profissionais de saúde de todos os níveis de atenção estejam aptos a reconhecerem os fatores de riscos presentes, a fim de determinarem medidas para reduzir tal risco e evitar o suicídio. Isso é correto. Se uma pessoa que se sentia deprimida e pensava em suicidar-se, em um momento seguinte passa a se sentir melhor, normalmente significa que o problema já passou. Não, né? Não devemos falar sobre suicídio, pois isso pode aumentar o risco. Não. A mais correta aqui seria a letra C, né? É possível prevenir o suicídio desde que, entre outras medidas, os profissionais de saúde de todos os níveis de atenção estejam aptos a reconhecerem os fatores de risco presentes,
a fim de determinarem medidas para reduzir tal risco e evitar o suicídio. Então, a letra C seria o nosso gabarito. Próxima questão. Joana, mãe de Mateus, encontra-se com 45 dias de vida. Ao encontrar o técnico de enfermagem na unidade básica de saúde, questiona sobre o ganho insatisfatório do peso da criança, que está sob aleitamento materno exclusivo. No que diz respeito às orientações a serem fornecidas a esta mãe, analisa as afirmativas a seguir. Fala sobre aleitamento, fala sobre orientações. A causa provável de ganho de peso insatisfatório para uma criança amamentada exclusivamente com leite materno é um erro da técnica da alimentação. Beleza, deve ter falado isso. Pode ser que aquele bebê esteja se alimentando de forma errada, mesmo a mãe achando que está fazendo uma boa amamentação. Deve-se avaliar, se necessário, corrigir a técnica de amamentação, posicionamento, pega, beleza, mesma coisa. Correto. Orientar a mãe a avaliar as eliminações, identificar a frequência mínima de 6 fraldas de urese no dia, né? Correto. Explicar que os aspectos relacionados ao vínculo mãe-bebê não interferem no processo, não, né? Avaliar a produção láctea da mãe e oferta das mamas. Correto. Então, aqui correto seria 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4, letra A. Nosso gabarito. Próxima questão. O Ministério da Saúde, para efeito da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, segue o conceito da Organização Mundial da Saúde, que considera criança pessoa na faixa etária de. Então, criança aqui, a faixa etária seria de 0 a 9 anos. Primeira infância, pessoa de 0 a 5. Para atendimento em serviço de pediatria no SUS, a política abrange crianças e adolescentes de 0, sendo este limite etário passível de alteração de acordo com normas e rotinas de estabelecimento de saúde responsável pelo atendimento. Beleza. Então aqui ele fala, né? Criança seria uma pessoa da faixa etária de 0 a 9. 0 a 9 eu tenho aqui B e A. Primeira infância, 0 a 5. Criança e adolescente, 0 a 15. O correto aqui seria a letra B, nosso gabarito. Próxima questão. O Programa Nacional de Imunizações, com o objetivo de promover a garantia da qualidade de imunobiológicos adquiridos e ofertados à população, conta com uma rede nacional constituída por estrutura física, a rede de frio, que viabiliza seu processo logístico, a cadeia de frio. Sobre este assunto, essa é uma alternativa correta. Sobre imunobiológicos, né? Essa distribuição. Os imunobiológicos devem ser conservados a temperatura de 2 a 8 graus. Correto. Refrigerador de uso doméstico e do tipo frigobar são recomendados, não. Para organização das caixas térmicas de uso diário ou para atividades extramuros, recomenda-se o uso de gelo em barra ou escama. As caixas térmicas de uso diário na sala de vacina e monitoramento de temperatura interna da caixa deve ocorrer no início e no final. No início e no final? Dispõe de um refrigerador de uso doméstico na sala de vacina. O técnico de enfermagem, ao receber imunobiológico, deve organizá-los em bandeja, acondicionando-as sem que haja necessidade de diferencial, né? Então a correta aqui seria a letra A, né? Que é a mais básica. Os imunobiológicos devem ser conservados a temperatura entre 2 e 8 graus. Então, letra A, o nosso gabarito. E aqui nós terminamos mais uma prova para vocês, tá? Dessa vez a prova de Picuí, Prefeitura de Picuí. Prova tranquila, uma prova da banca CPCom. Acho que é a primeira prova dessa banca aqui que eu coloco no canal. E se gostaram, deixa o like, curte o canal, divulga o canal também. Se vocês quiserem alguma prova, coloca nos comentários aí. Eu vou fazendo as provas devagarinho aí para que consiga ajudar vocês, tá? Então, bons estudos e até a próxima prova.